paz do Senhor seja sobre a sua vida. Meu nome é Renata e hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito de um tema que há muito tempo Deus fala ao meu coração. Este tema é o tempo. A palavra de Deus diz em Eclesiastes 3:11: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Irmãos, infelizmente, como seres humanos, nós temos a tendência ou de adiantar ou de postergar, atrasar processos para que as coisas aconteçam da nossa maneira e no nosso tempo. Mas as coisas de Deus não funcionam dessa maneira. Deus não trabalha dessa maneira. Deus trabalha conosco nos processos. Ele afere o nosso coração. Ele sabe se estamos preparados para receber aquilo que Ele tem para nós ou não. Todavia, nós insistimos em fazer as coisas do nosso jeito. E a palavra de Deus nos mostra, através de um personagem muito importante, Sara, que fazer as coisas da nossa maneira não dá certo. Em Gênesis 18, nós vemos que 3 anjos visitaram Abraão. E eles falaram com Abraão que ele teria um filho no seu devido tempo. No tempo de Deus, no tempo Kairos. O problema é que nós queremos medir o tempo cronológico, mas Deus não trabalha no tempo cronológico, Ele trabalha no tempo Kairos, que é o tempo de Deus. O nosso relógio não é como o relógio de Deus. E Sara, ouvindo os anjos falarem com Abraão que ele teria um filho, riu. Por que ela riu? Por sua idade avançada e do seu esposo também. Ah, meus irmãos, Sara riu no seu coração, Sara duvidou e ela resolveu mexer os pauzinhos. Ela resolveu fazer do jeito dela. Que tristeza! Que tristeza é quando nós tentamos fazer, ou melhor, quando nós fazemos da nossa maneira. Dá tudo errado. Dá tudo errado. Deus sabe o tempo de nos entregar a promessa. Nós não precisamos burlar o tempo, nós não precisamos dar o nosso jeitinho para conquistar aquilo que Ele já nos prometeu. A palavra de Deus diz que Sara teve a terrível ideia de dizer a Abraão que tomasse por mulher sua serva Agar para que por meio dela ele tivesse filho. E nasceu de Agar Ismael. E até hoje reverbera na história da humanidade o impacto dessa decisão infeliz de Sara. Meus irmãos, nós precisamos estar atentos, nós precisamos pedir ao Senhor discernimento do tempo e precisamos também ter uma postura no tempo que o Senhor nos propõe. Eu me lembro que em 2020, em meio à pandemia do Covid, eu estava grávida de 6 meses e a doença se agravou muito e da noite para o dia, os médicos me disseram: precisaremos tirar o seu bebê. E eles tiraram meu bebê com 6 meses, o Gilberto Lucas, e ele ficou 2 meses no oxigênio no hospital e 2 meses em casa. E quanto ele estava no hospital, eu e meu esposo Gilberto tivemos grandes lutas. Para nós, o nosso coração ficava cortado quando saíamos do hospital e deixávamos o Lucas. Todos os dias nós o visitávamos. E como ele estava no oxigênio, nós medíamos a saturação dele e o nosso coração quebrava muitas vezes ao ver que oscilava muito a saturação dele. Quando abaixava, o meu coração, eu me lembro, disparava. O meu anseio era que o Lucas saísse daquele hospital, mas eu não podia adiantar os processos. O Lucas precisava passar por aquele processo. O pulmãozinho dele precisava amadurecer
para que ele pudesse sair. E eu e meu esposo passamos 2 meses de idas e vindas do hospital, com o coração acelerado, com o coração ansioso, na expectativa para que o Lucas saísse do hospital. Até que um dia, quando nós estávamos a caminho do hospital, nós começamos a cantar uma canção no carro. Vocês se lembram daquela música do Fernandinho? Galileu, Jesus, Jesus. Meus irmãos, houve uma paz dentro do carro enquanto nós cantávamos e a gente estava alegre, nós estávamos alegres, nós estávamos louvando em meio à incerteza do dia que o Lucas sairia do hospital. Quando chegamos no hospital, nós ainda vimos algumas crianças, alguns bebês saindo, e nós nos alegramos com os papais desses bebês, mas nós também queríamos que o nosso bebê saísse. E naquele dia, meus irmãos, naquele dia, o médico chegou até nós e disse: hoje o Gilberto Lucas volta para casa. Aleluia! Meus irmãos, é muito importante termos a consciência que no meio do processo de espera, enquanto esperamos o tempo kairós de Deus acontecer, nós precisamos saber como nos portar. E quando nós louvamos, o kairós de Deus é ativado sobre nós. Quando nós louvamos, as cadeias se quebram, as algemas, elas são abertas, os grilhões são quebrados. A palavra de Deus diz que Paulo e Silas estavam na prisão e à meia-noite eles começaram a louvar. E quando eles louvavam, enquanto eles louvavam, em meia dor física, em meia dor emocional, as algemas se quebraram. Aleluia! E eles foram soltos. Paulo e Silas foram libertos. Quando eles louvavam, nós precisamos louvar. Louve a tempo e fora de tempo. Mesmo com a sua situação difícil, louve. Essa palavra é para mim também, ela é primeiramente para mim. Nós precisamos louvar em meias dificuldades, porque o relógio de Deus não é como o nosso, o kairós do Senhor não é como o nosso relógio, o nosso tempo cronológico. Em nome de Jesus, nessa manhã, eu te convido a louvar, que este exemplo de Sara, de precipitação, de tentar adiantar o relógio, de tentar fazer as coisas do jeito dela para que Abraão tivesse um filho, esse exemplo possa nos confrontar a não fazermos o mesmo, a não colhermos frutos de situações difíceis por causa de sementes de precipitação. Ah, meus irmãos, vamos louvar, vamos adorar, porque o tempo de Deus vai chegar na nossa vida, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar com você nesta manhã. Ó querido Deus, Pai de amor, Senhor do tempo, em nome de Jesus, nessa manhã eu quero colocar a minha vida, eu quero colocar a vida dos meus irmãos diante do Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um e a necessidade deles também. Senhor, em nome de Jesus, venha visitá-los, ó Pai, venha dar a eles discernimento e também força, meu Deus, coragem, ousadia para adorar mesmo em meio à situação difícil. Pai, ajuda-os a não tentar burlar o tempo. Em nome de Jesus, ajuda-os a esperar, louvando ao Senhor. Eu abençoo cada um, bem como seus familiares e as petições que estão no coração. Senhor, em nome de Jesus, que haja um renovo, que haja, meu Deus, um renovo da parte do Senhor e que eles possam muito em breve testemunhar daquilo que o Senhor fez após serem aprovados no processo do tempo. Eu os abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe em nome de Jesus.